Vocês pediram e a gente fez então todos os nossos áudios, aqueles principais áudios mais longos que vocês gostam de falar que é um podcast, nós vamos deixar sempre aqui no YouTube. Então a ideia é que você nunca mais perca qualquer tipo de conteúdo que está lá no WhatsApp. A gente continua respondendo lá e eventualmente ao longo do tempo a gente vai trazendo tudo para vocês aqui nesse nosso canal Podcast VDA. Espero que vocês gostem. Recentemente a gente foi chamado pelo Estadão para fazer uma entrevista para responder um pouquinho sobre o banco, comparando também com outros bancos, né? Então eu vou dividir também um pouquinho do que a gente disse por lá. Bom, o que acontece, né? Banrisul não é um bancão, né? A gente sabe disso. E no Brasil, historicamente falando, a gente tem uma grande dificuldade com bancos pequenos e médios. Eu diria que ele é um banco médio, com uma forte presença na região ali do Rio Grande do Sul, o que é muito óbvio, né? Tem um ou outro ponto fora do estado, mas não é o objetivo deles. Então, isso eles foram vocais, tá? Nós não temos intenção de expandir. E isso talvez seja muito bom, mas também possa ser algo muito ruim. Porque quando você fica muito regionalizado, a ideia é que você use a sua expertise, o seu conhecimento sobre o perfil de cliente naquela região, de modo que você tenha domínio, né, tenha um controle daquele market share, né, que você realmente seja o principal banco daquelas pessoas daquela região. E isso não acontece, né? Banrisul tem grandes dificuldades, até pelo seu tamanho, em bater de frente com os bancões. Eu posso citar aí o Banco do Brasil, por exemplo, que tem mais ou menos algumas semelhanças, né? Aqui eu estou forçando a barra, que eu estou falando do controle público. Certo. Então, eu enxergo hoje que a regionalização do Banrisul não é uma vantagem. Na verdade, é uma desvantagem, porque eles não estão conseguindo tirar proveito disso. Tá? Outra questão que a gente tem que pensar, e não tem jeito, né? Historicamente, eles têm um payout ali de 40%. Eu julgo saudável, sendo bem sincero. Até recentemente estava em 50%, mas tivemos novamente a regressão, né, o retorno para os 40%. Geralmente paga ali seus dividendos de maneira bem irregular, mas no final de 2023, se eu não estiver errado, acabaram postergando, né, pulando ali o pagamento do final do ano, explicaram e tudo mais, então assim, não é tão constante assim, mas na hora que você olha os números, isso que me preocupa um pouquinho, né? O que um banco faz? Em essência, um banco dito clássico, ele pega dinheiro de um lado e empresta para o outro. E a diferença dos juros que ele paga para quem emprestou e paga para quem está cobrando de quem ele está sendo o credor, né? É o que é a percepção de spread, né? Então é fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Então um banco, em essência, ele tem que saber fazer dinheiro. E várias métricas você pode utilizar para avaliar esse resultado. Uma delas é o famoso ROI, extremamente específico, né? Para bancos ele é sensacional, é uma métrica já bem antiga, já deve ter seus 70, 80 anos, ou até mais do que isso, eu diria. E na hora que você olha para um banco, isso é válido. Beleza. E o ROI do Banrisul, ele é pífio, ele é muito baixo. Ele é recorrentemente baixo. E essa é a palavra que pesa bastante, é recorrentemente. Quando você olha, por exemplo, um Bradesco escorregou com força, né? Tá mal das pernas, não tem jeito. Mas olha para o passado dele e você vê ali rentabilidades muito boas, muito interessantes. Pretendem voltar a se tornar um negócio que não queima dinheiro, né? Mas estão encaminhados. Ok. Mas o Banrisul parece que não sai. É uma inércia, né? Tem uma certa letargia nas mudanças. Aí muda, né, a identidade de marca ali, para quem não sabe, essa imagem mais jovial deles é bem recente, né, mais moderninha e tal. Antigamente era mais clássico, mas isso não é o suficiente. A gente precisa mudar a operação. E, sinceramente, você não vê números interessantes e eu não consigo enxergar perspectivas interessantes ou minimamente sustentáveis
Por quê? Rentabilidade continua muito baixa. Você vai ver o índice de eficiência dos caras, que é uma questão também, né? Pensando ali nas suas despesas, muito elevado. E quanto maior o índice de eficiência, pior para o banco. Aí você fica pensando, putz, mas o que está faltando? Né? Tem um investimento ali em tecnologia, tem uma exposição ali com uma certa segurança em crédito consignado, ok? Mas, sabe, aquele chove não molha? É mais ou menos essa sensação que eu tenho com o Banrisul. Tem aquele seu PVP abaixo de 1, e de novo, historicamente, né, nos últimos anos, pelo menos, a gente pode falar, baixo, mas não é porque está barato, né? Lembrando que PVP abaixo de 1 não significa que está barato. Na verdade, pode até estar caro. Ele está baixo porque efetivamente não está entregando aquilo que ele deveria. Ponto final. Não tem discussão, é isso. Sabe? Então, eu fico um pouco preocupado das pessoas ficarem olhando muito dessas métricas isoladamente, porque acaba tirando várias conclusões erradas. E aí a gente fica muito exposto ao viés de confirmação, né? Poxa, eu quero comprar a Banrisul, tá vendo? O PVP tá baixo de 1, tá barato, deixa eu lá comprar. Só que não é isso. É porque realmente ele não é rentável. E eu fico com uma sensação, um desgosto, assim, mais ou menos, para entender, porque você, cada trimestre, você espera alguma novidade, mas a única coisa que você não tem é novidade. Então mexe aqui, mexe dali, tenta diversificar um pouco a sua carteira, tenta mudar a forma de apresentação, dá uma maquiada ali nos destaques, e não sai. Né? Ah, Bruno, mas remunera bem o seu acionista. Historicamente, sim. Quando você coloca nesses vários simuladores que tem na internet, você realmente percebe que ele entrega uma renda passiva bacana, né? Legal. Aí eu fico te falando, você quer dividendo pelo dividendo? Porque, sendo bem sincero, se você está se expondo a um banco estatal, né, por que não se expor ao melhor banco estatal? E aí entra aquela característica da gente, né, enquanto investigador, né, além de investidor, também um pequeno investigador. Por que você não escolhe o melhor? Por que você escolheu um banco médio? Por que você não escolhe um banco que tem mais de 200 anos, com excelentes resultados, ROI acima de 20%, índice de eficiência abaixo de 30%, pagando 8 vezes por ano e batendo de frente com seus players, com seus competidores privados? Ah, porque eu sou do Sul. Cara, dinheiro não tem carimbo, né? No Vida de Acionista a gente preconiza muito pela renda passiva, não a renda passiva por si só, mas a renda passiva com qualidade. Banco do Brasil continua crescendo a passos acelerados, mesmo com todos esses anos de história. Entende? Quando você olha só para o Banrisul, ele é muito moroso, né, muito parado, ele não consegue trazer para você perspectivas de crescimento, e aí eu gosto muito de falar disso, porque é o seguinte, muita gente olha para dividend yield, para yield on cost, ou para o dividendo nominalmente falando, né, o número. Mas uma provocação que eu deixo para todo mundo é: dá uma olhadinha na taxa de crescimento dos dividendos. Isso é muito legal. Quanto que ele pagou em 2015? Quanto que ele pagou em 2016, 17, 18? Vai indo até 2023, 2024. O valor nominal, tá? Tenta ver se você consegue enxergar uma certa crescente com o tempo, ou pelo menos uma tendência. É óbvio que não vai ser em linha reta, né? Nada na vida cresce em linha reta, a gente sabe disso. Mas tenta fazer esse comparativo e coloca outras empresas, não precisa ser só bancos, não, outras empresas que você se sinta à vontade. E tenta observar se existe um certo crescimento nominalmente falando. Óbvio, a gente tem que corrigir, né, por alterações de base acionária, desdobramentos, etc., né, faça todos esses ajustes, mas tenta perceber se você está existindo uma taxa de crescimento dos dividendos. Porque isso também é importante. Isso é bacana você observar. E quando você vai ver do Banrisul, parece que pararam no tempo. Né? Ou, sendo mais justo, né, é uma
curva de inclinação muito, muito tímida. Aí você fala, cara, não está rolando, né? Esse negócio não está... E ainda mais a gente que está no início, né? Que eu entendo que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, está nesse barco de início. Tem que ter, assim, a força motriz, né? Eu gosto muito da ideia de uma carteira de dividendos com musculatura. Tem que ser algo consistente, crescente e tudo mais, que te dê tranquilidade. E eu fico pensando assim, quais são as ferramentas, as alternativas que um Banrisul tem, sabendo que ele é um banco médio, não consegue crescer mais do que ele já é, basicamente, não tem como expandir tanto, até é uma limitação física, né? Então o seu orçamento tem um teto. Agora, imagina se, por exemplo, um grande banco nacional, um bancão, decide entrar com força no Rio Grande do Sul, literalmente pegando os clientes do Banrisul. Qual que vai ser a competição? Como que vai ser essa disputa? Entende? É uma máquina. Vamos pegar o Itaú, para não ficar falando só do Banco do Brasil. O Itaú decide, por, sei lá, algum motivo, virar o banco principal lá no Rio Grande do Sul. Eles conseguem fazer isso. É simplesmente questão do tamanho, sabe? É tamanho. E eu vejo que o cara que mora, que nasceu, que cresce no Rio Grande do Sul, tem sim essa questão cultural, eu acho muito bacana, tem que ser levado em consideração sim, mas se tiver um serviço de qualidade vindo de um Banco do Brasil, de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander, ele sai. Ele sai, ninguém ali é fã. Não tem essa. Então, essas questões, né, eu vejo que não há vantagem competitiva no Banrisul. Não há uma tese, ou pelo menos uma narrativa, ou um planejamento estruturado que já tenha trazido, pelo menos que seja parcialmente, aquela sensação de que o negócio está crescendo, ele está ficando mais robusto. E o Banrisul, ele é referência no Rio Grande do Sul? Não, ele não é. Ele não é. Ele tem a sua importância histórica, social, política também, não tem jeito, né? Acho que, enfim, tem isso também, mas não é aquela coisa que fala, cara, essa região aqui ela é blindada, é só do Banrisul. Não, não tem isso. E aí você olha a questão de fundamentos, você olha a questão de perspectivas, aí eu falo, cara, sendo bem sincero, como dinheiro não tem carimbo, e eu quero estar exposto àquilo que tem mais qualidade, eu vou ficar com outros bancos, né? É mais ou menos essa visão que eu tenho de Banrisul. É claro que, eventualmente, se esse negócio fica muito distorcido para baixo, mas muito distorcido, se o cidadão tiver interesse em fazer algum movimento de médio prazo, curto prazo, fique à vontade. Eu acho pouquíssimo, acho que a chance ela é remota de um Banrisul quebrar. Mas aí até você está acostumado a avaliar um negócio, enxergar que realmente está muito barato, que você está disposto a correr esse risco, né, de ficar com o negócio marromeno e tal, enfim. Mas fora essa perspectiva de curtíssimo prazo, médio prazo, eu acho que Banrisul não tem nada, mas nada que convença de maneira substancial o investidor para ficar carregando isso 20, 30, 40, 50 anos. Não consigo enxergar. Não consigo mesmo. Mas, se quiser um pouco de diversão, quando ele estiver na lama, talvez seja uma possibilidade.